Os jardins fazem parte da história humana em diferentes regiões do mundo. Os jardins se desenvolveram de forma independente em diferentes partes do mundo e suas origens remontam a diferentes épocas. As primeiras hortas provavelmente surgiram de necessidades práticas, como produção de alimentos ou recreação. Desde os tempos pré-históricos até recentemente, os jardins têm desempenhado um papel importante nas sociedades humanas em todo o mundo. Eles ainda são amplamente utilizados hoje para fins como recreação e prazer estético. De acordo com registros históricos da dinastia Zhou, dinastia que governou a China entre os anos de 1046 e 256 a.C., os primeiros jardins da China eram grandes parques criados pela aristocracia para lazer e caça. Os textos da dinastia Han, que durou de 206 a.C. até 220 d.C., mencionam um interesse crescente em possuir plantas e animais raros e uma conexão entre rochas fantásticas e os míticos oásis de montanha dos imortais. A classe alta continuou a construir jardins elaborados ao longo da história chinesa. O número de jardins privados, particularmente na região de Suzhou, no sul da China, aumentou de forma constante após o século XII. O clima ameno da região e a grande riqueza agrícola e comercial incentivaram as classes altas a esbanjar seus recursos no cultivo de pomares. Os gregos também. Antes de falar da Grécia, que tal você me ajudar se inscrevendo no canal? Muito obrigado! A Grécia viveu um período em que as condições para a horticultura eram bastante favoráveis, no auge da arte cretense e micênica. Mas infelizmente nenhuma luz é lançada sobre a literatura até este ponto. A cada ano novas escavações revelam a importância esmagadora deste período, trazendo à luz edifícios de grande força e grandeza e um modo de vida refinado ao mais alto grau de luxo. Palácios de todas as formas e tamanhos foram escavados, mas a evidência de paisagismo é duvidosa e deixa pouco mais do que conjecturas. Os castelos da Grécia continental eram principalmente fortalezas e tão pequenos no espaço, por causa das casas lotadas perto do palácio, que devia haver ainda menos espaço para jardins do que nos castelos de épocas posteriores. Em Creta, onde nosso conhecimento atual revela toda a civilização desde seus primórdios até seu desenvolvimento mais elevado, a situação era bem diferente. Aqui as famílias reais governavam em profunda paz, abrigadas pelo mar. Não havia muralhas de fortaleza aqui, o que restringia severamente os terrenos do castelo. Seu amor pela flora é evidente na decoração dos vasos usados, na pintura de seus vasos, nos afrescos que adornavam seus quartos, as flores e as árvores são retratadas com incrível arte. Em Homero, o bosque sagrado é mencionado com muito mais frequência do que o jardim. Devemos considerá-lo como a sede do culto religioso, pois o serviço nos templos, embora frequentemente mencionado na poesia épica, é muito menos importante. Não se sabe se o bosque alguma vez foi cercado e, portanto, um tertenoche como é comumente chamado de alchoche, mas é o fato de que seu altar foi cercado por árvores de folha caduca, pois os epítetos dados aos bosques são ricos em árvores que dão sombras. Geralmente, menciona-se uma fonte, mas os nomes das árvores raramente são mencionados, e em contraste com o jardim, são sempre árvores florestais não férteis. No entanto, a Grécia está em um momento ruim no período helenístico, que durou de 338 a 136 a.C., declínio da civilização grega, dominada pelos macedônios e responsável pela difusão da cultura grega para o Oriente. No final deste período, a Grécia tornou-se um protetorado romano. Acontece a mesma coisa na China, centenas de anos mais tarde, com algumas diferenças, mas aos povos arcaicos acrescentam-se culturas. Durante o período da conquista mongol no final do século XIII e início do século XIV, muitos literatos nesta região acharam o emprego oficial difícil ou difícil de obter e assim se dedicaram ao autocultivo e às artes. O jardim tornou-se o foco de um estilo de vida alternativo que celebrava a contemplação silenciosa e atividades literárias, muitas vezes na companhia de amigos com ideias semelhantes.
Os jardins tradicionais chineses foram feitos para evocar uma sensação de estar no mundo natural maior para que o residente pudesse capturar as sensações de vagar pela paisagem. As composições rochosas de jardim pareciam montanhas e picos imponentes. Árvores e arbustos em miniatura pareciam árvores e florestas antigas. E pequenas lagoas ou nascentes representavam grandes rios e oceanos. Em outras palavras, o jardim apresentava o mundo mais amplo da natureza em microcosmos. Multidões de flores coloridas cultivadas, canteiros de formas geométricas regulares e vistas únicas como os jardins formais de Versalhes foram evitadas para replicar paisagens reais. Em vez disso, os muitos aspectos de um jardim chinês são revelados em sequência. Um ambiente de jardim está em constante mudança devido à mudança dos efeitos de iluminação e das estações do ano, que são uma parte importante da experiência do jardim e ajudam a envolver todos os sentidos, não apenas a visão. Uma das considerações mais importantes no projeto de jardins é o arranjo harmonioso de elementos que expressam diferentes aspectos de yin e yang. A justaposição e mistura de opostos é evidente na colocação de pedras de formas irregulares ao lado de tijolos de barro lisos e retangulares, ou musgo macio crescendo em rochas ásperas, água corrente em uma caverna íngreme, e um terraço escuro que precede a entrada para um terraço central ensolarado. As rochas são admiradas há muito tempo na China como um elemento essencial nos jardins. No início da dinastia Song, pequenas rochas ornamentais também foram coletadas como apetrechos do estudo do paisagista chinês, e a representação de rochas individuais, muitas vezes unidas a uma velha árvore ou bambu, tornou-se um gênero pictórico favorito e duradouro. No século XIV, as representações de jardins quase sempre incluíam representações de uma rocha fantástica ou uma montanha artificial. E as rochas dos paisagistas artistas chineses muitas vezes suplantavam o cenário real como fontes de inspiração para imagens de paisagens. Rochas esculturais para jardim, com formas, texturas e cores distintas, sempre foram valorizadas como pontos focais dos jardins chineses. Na dinastia Tang, 3 critérios estéticos principais foram identificados para julgar tanto as pedras do jardim quanto as pedras de eruditos menores exibidas nos estúdios literatos: magreza chamado de shou, com perfurações chamadas de tou e com texturas da superfície chamadas de zou. Esses critérios levaram a uma preferência por pedras orientadas verticalmente, muitas vezes com uma forma mais pesada, crivado de cavidades e buracos, e ricamente texturizado com sulcos, covinhas ou estrias. No Japão a história fica mais colada com um período mais conhecido e mais evidenciado nas escolas, o período Heian que sucedeu o período Nara. É até cômico falarmos, na escola, sendo que, os asiáticos nem são muito mencionados nos livros escolares brasileiros. Os jardins de pedra existem no Japão desde pelo menos o período Heian que vai de 794 até 1185 d.C. Esses primeiros jardins foram descritos no mais antigo manual de jardinagem japonês chamado Sakuteiki. Ou, podemos chamar de registros de manutenção de jardins, escrito por Tachibana no Toshitsuna. Ele foi um oficial do governo e poeta durante o final do período Heian e foi atribuído, por pesquisadores, à escrita deste manual. Eles adaptaram a filosofia do jardim chinês da dinastia Song, na qual as formações rochosas simbolizavam o Monte Penglai, a lendária ilha montanhosa que abriga os 8 imortais da mitologia chinesa, conhecidos como Ora em japonês. No Sakuteiki existe um texto detalhado de como as pedras devem ser colocadas. Em uma passagem ele escreveu: em um lugar onde não há lago nem riacho, pode-se estabelecer o que é chamado de Kari-sansui, ou paisagem árida. E assim termina esse estudo. Então é isso. Agradeço muito você ter ficado até o final do vídeo. Muito obrigado.